Bem-vindo ao canal. Pausa para refletir. Às vezes, a vida nos oferece conselhos preciosos, mas imersos na busca pelo prazer imediato, os ignoramos, acreditando que o tempo é abundante e que as consequências estão distantes. Somos atraídos por promessas vazias e distrações que nos afastam do que realmente importa, cegos pela ilusão de que tudo estará sempre ao nosso alcance. E então, quando o inevitável acontece e nos deparamos com o vazio deixado pelas escolhas erradas, o arrependimento surge, nos lembrando dos avisos que descartamos. Esta história é um lembrete profundo de que as lições da vida nem sempre são imediatas, mas são inevitáveis. O amor de um pai, assim como o amor de Deus, muitas vezes nos dá sinais e advertências ao longo do caminho, não para nos punir, mas para nos guiar e proteger de nossa própria imprudência. Quando não ouvimos essas advertências, a vida se encarrega de nos ensinar, mas o amor de Deus, assim como o amor de um pai, é sempre acompanhado de misericórdia e novas oportunidades. Às vezes, a verdadeira lição não está apenas no erro, mas na chance de recomeçar. Assista com atenção essa história e você jamais será o mesmo depois dela. Havia um homem muito rico, dono de vastas terras e de uma fazenda que se estendia além do que os olhos podiam ver. Sua riqueza era incalculável. Incontáveis cabeças de gado pastavam sob os seus cuidados, e dezenas de empregados zelavam pelas plantações e pelo funcionamento impecável da propriedade. Esse homem, conhecido por sua sabedoria e generosidade, tinha apenas um filho. O menino, no entanto, era muito diferente do pai. O filho não se interessava pelas responsabilidades que um dia herdaria. O jovem preferia o brilho das festas e as vozes eufóricas dos amigos que sempre o cercavam. Vivia em busca de prazer e diversão, e nunca se preocupava com o futuro ou com as advertências do pai. O velho fazendeiro, já com a idade avançada, observava com tristeza a falta de compromisso do filho. Sabia que, quando ele se fosse, tudo o que havia construído com trabalho árduo estava destinado a se perder nas mãos do jovem imprudente. "Filho", dizia o pai, "preste atenção no que estou lhe dizendo. Esses amigos que você tanto valoriza só estão ao seu lado enquanto você tiver algo a lhes oferecer. Quando o dinheiro acabar, eles irão embora e você ficará sozinho. Lembre-se das minhas palavras." Mas o jovem, sempre risonho, desviava o olhar e ignorava os conselhos. A vida para ele era um presente interminável, e o dinheiro de seu pai parecia ser uma fonte inesgotável. Ele não podia imaginar que tudo isso um dia chegaria ao fim. Certo dia, sentindo que o tempo de sua vida estava chegando ao fim, o velho fazendeiro ordenou que seus empregados construíssem um pequeno celeiro à margem da fazenda, num lugar discreto. Quando o celeiro ficou pronto, o pai decidiu que seria lá que ensinaria ao filho sua lição final. Dentro do celeiro, ele mesmo construiu uma forca. Ao lado dela, pendurou uma placa onde escreveu, com letras firmes e claras: "Você deixará esta fazenda nas mãos dos empregados. Gastará toda a sua herança com seus amigos e venderá os animais e os bens para se sustentar. Quando o dinheiro acabar, seus amigos irão se afastar e você perceberá o quanto errou ao ignorar meus conselhos. Quando isso acontecer, quero que você me prometa uma coisa. Você usará esta forca. Será o fim do seu orgulho e o único caminho para reparar seus erros." Ao mostrar o celeiro ao filho, o velho o levou até a forca e o fez ler a placa. O jovem olhou para o pai com incredulidade e começou a rir. "Pai, por que eu faria isso? Tenho tanto tempo pela frente. A vida é uma festa sem fim. Isso não faz sentido." Mas o pai, sério e com os olhos tristes, disse: "Prometa que, se o que eu previ acontecer, você cumprirá esta última promessa." Ainda rindo, o jovem prometeu, mais para agradar o pai do que por acreditar que algum dia aquilo seria necessário. Os dias se passaram e a saúde do velho fazendeiro começou a deteriorar rapidamente. Semanas depois, ele faleceu, deixando seu filho com a imensa herança. No começo, a vida do jovem parecia ainda mais gloriosa.
Com todo o dinheiro do pai, ele deu início a uma série interminável de festas, rodeado pelos mesmos amigos bajuladores que sempre o acompanhavam. A fazenda, agora sob sua gestão, começou a ser deixada de lado, os empregados não tinham mais supervisão, e os bens do pai começaram a ser vendidos para financiar o estilo de vida extravagante do jovem. Os gados foram vendidos, os terrenos negociados, e sem se dar conta, o filho começou a se desfazer de tudo o que seu pai havia construído. O tempo passou, e assim como o pai havia previsto, os recursos começaram a se esgotar. Os amigos que antes o rodeavam com risos e promessas de lealdade começaram a desaparecer. Um a um, eles foram se afastando, até que um dia o jovem se viu sozinho. Sem festas, sem amigos, sem dinheiro. Desesperado e afundado em tristeza, o jovem começou a se dar conta da extensão de seus erros. Seus olhos, antes cegos pelo prazer imediato, agora estavam abertos para a verdade que seu pai tentara lhe ensinar durante toda a vida. Sentado à beira da estrada, sujo e desolado, ele chorou amargamente. "Pai", ele murmurou, "eu falhei contigo. Eu não ouvi os teus conselhos, eu desperdicei tudo, e agora estou sozinho, sem nada." O tempo frio e a realidade cruel faziam o jovem relembrar o celeiro e a promessa que fizera ao pai. Ele levantou-se lentamente e, com passos pesados, começou a caminhar em direção ao pequeno celeiro que ainda restava, o único vestígio da propriedade que uma vez fora sua. O caminho parecia interminável e cada passo era uma tortura. Quando finalmente chegou, abriu a porta, que rangeu, revelando a forca que seu pai havia preparado. A placa estava lá, coberta de poeira, mas as palavras ainda eram claras. "Você prometeu." Ele olhou ao redor, sentiu o peso da promessa e, com lágrimas nos olhos, disse em voz baixa: "Pai, eu não segui os teus conselhos em vida. Eu te desapontei, mas desta vez eu vou honrar a minha palavra." Com a respiração pesada, ele subiu os degraus da forca, colocou a corda em volta do pescoço e fechou os olhos. O coração batia forte e a dor do arrependimento queimava sua alma. "Ah, se eu pudesse ter uma segunda chance", ele sussurrou. Então, num impulso final, ele saltou. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ele sentiu a corda apertar sua garganta, mas logo em seguida um estalo ecoou pelo celeiro. O braço da forca, velho e carcomido pelo tempo, quebrou-se e o jovem caiu no chão, sem entender o que havia acontecido. Quando se levantou, notou algo estranho. Ao seu redor, pedras preciosas começaram a se espalhar pelo chão. Esmeraldas, pérolas, diamantes, rubis. Com as mãos trêmulas, ele viu um pequeno bilhete entre as joias. Desdobrando o papel, o jovem leu as palavras escritas pela mão de seu pai. "Esta é a sua nova chance. Eu te amo. Nunca quis a sua morte, apenas queria que aprendesse a viver com sabedoria. Agora você tem a oportunidade de recomeçar." O jovem caiu de joelhos, tomado por uma emoção que nunca havia experimentado. Lágrimas corriam pelo seu rosto enquanto ele percebia o profundo amor que seu pai sempre tivera por ele. A lição final de seu pai não era sobre punição, mas sobre redenção, sobre o amor que sempre esteve presente, mesmo quando o filho falhou. Naquele momento, o jovem decidiu que, com a nova chance que havia recebido, faria diferente. Ele recomeçaria sua vida, agora guiado pela sabedoria e pelos valores que seu pai tanto tentou lhe ensinar. Com o coração renovado, ele saiu do celeiro, determinado a reconstruir tudo o que havia perdido e a viver de acordo com os ensinamentos que por tanto tempo ignorou. Assim como o pai do jovem, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos oferece sempre uma segunda chance. Mesmo quando falhamos, mesmo quando nos afastamos de seus conselhos, Ele, como um pai amoroso, nos acolhe com braços abertos, sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade de recomeçar e encontrar a verdadeira felicidade. Ao chegarmos ao fim desta história, ela nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, nossas escolhas e as oportunidades que Deus constantemente nos oferece.
Muitas vezes nos encontramos presos em um ciclo de decisões impensadas, buscando satisfação imediata, esquecendo-nos dos conselhos sábios que poderiam nos guiar por um caminho mais seguro. Como o jovem da história, podemos facilmente cair na armadilha de achar que temos controle sobre tudo, até que as consequências das nossas ações se tornam inevitáveis. Mas a beleza do amor de Deus está justamente em sua disposição de nos dar uma nova chance, mesmo quando tudo parece perdido. A Bíblia nos lembra que o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. Salmo 103:8. Ele não se deleita em nos ver sofrer pelas consequências de nossos erros. Pelo contrário, ele nos chama de volta, sempre disposto a restaurar o que foi quebrado e a renovar o que foi perdido. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas 15, ecoa essa mesma verdade. Assim como o pai que recebeu de volta o filho que desperdiçou sua herança, Deus nos espera de braços abertos, não com condenação, mas com um amor que transcende nossos erros. Ele celebra cada vez que escolhemos retornar para Ele, arrependidos e prontos para recomeçar. Isso nos mostra que não importa o quão longe tenhamos ido, o caminho de volta sempre está disponível. Neste momento, podemos nos perguntar: quantas vezes temos ignorado os conselhos de Deus, assim como o jovem ignorou os de seu pai? Quantas vezes deixamos de lado a sabedoria divina para seguir o que parecia ser mais atraente aos nossos olhos? O importante é reconhecer que, mesmo em meio aos nossos tropeços, Deus continua a nos chamar para uma vida transformada. Ele deseja que usemos os desafios e as falhas como oportunidades de crescimento, de maturidade e de reconciliação com Ele. A promessa de Deus de nos oferecer novas chances não significa que as dificuldades serão inexistentes, mas sim que, com sua orientação, podemos enfrentar qualquer obstáculo com esperança. Ele nos dá forças para recomeçar, para corrigir o curso e caminhar com mais sabedoria e fé. Quando voltamos para Deus, com coração sincero, Ele transforma nosso lamento em alegria e nos dá uma nova visão para o futuro. Portanto, ao refletirmos sobre esta história, que ela sirva como um lembrete motivador. Deus não apenas nos dá segundas chances, mas é o próprio arquiteto de nossa redenção. Ele nunca desiste de nós, mesmo quando desistimos de nós mesmos. Em 2 Coríntios 5:17, somos lembrados de que, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Deixar para trás os erros do passado e abraçar a nova vida que Ele nos oferece. Hoje, ainda temos a oportunidade de reescrever nossa história. Podemos escolher viver de acordo com os princípios que Deus nos ensina, sabendo que, quando nos desviamos, seu amor é suficientemente grande para nos perdoar e nos restaurar. Que possamos caminhar em fé, confiando que cada dia é uma nova chance de nos aproximarmos mais de seu plano perfeito para nós, vivendo uma vida plena e alinhada à sua vontade. Assim como o jovem da história teve a chance de reconstruir sua vida, também nós somos convidados a fazer o mesmo, guiados pelo amor infinito de nosso Pai Celestial. Que essa reflexão nos motive a buscar mais intensamente a sabedoria de Deus, a reconhecer seus sinais em nossa jornada e a viver com a certeza de que, em Cristo, sempre há uma nova oportunidade para recomeçar. Eu encerro aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.